Você também tem o sonho de estudar fora, conhecer uma nova cultura e saber como é morar em outro país, assim como eu? Então fica nesse vídeo que eu já vou estar mostrando detalhadamente quais as etapas necessárias para aplicar numa pós no exterior e realizar o nosso sonho de estudar fora do Brasil. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Passos Acadêmicos. Eu sou a Jasmin e aqui a gente fala sobre organização, produtividade, escrita acadêmica e tudo que permeia essa vida de pesquisador, inclusive a aplicação de pós-graduação no exterior, que é um processo no qual eu também estou fazendo parte no momento. Inclusive, quando vocês verem esse vídeo, eu já vou ter feito a entrevista com o possível PI, então dedos cruzados. E pra quem não sabe, eu vou estar falando PI. O PI é de Principal Investigator. É como a gente chama os orientadores no exterior. Uma coisa que eu tenho percebido nessa jornada, tanto por experiência própria quanto vendo outros colegas que também estão tentando embarcar aí nessa aplicação para o exterior, é que no início ocorre uma confusão mental de por onde começar, como escolher a universidade e o que eu tenho que fazer, quais são as etapas que eu tenho que cumprir para conseguir de fato aplicar no exterior. E justamente pelas pessoas não saberem por onde começar e quais são as etapas de uma aplicação de pós-graduação no exterior, elas acabam achando que esse é um sonho impossível de se tornar realidade e nem sequer tentam. Então, para quem tá confuso aí ou quer esclarecer melhor quais são as etapas a serem seguidas, hoje eu vou estar entregando o pote de ouro com todas as informações, todas as etapas necessárias para que essa aplicação numa universidade estrangeira aconteça. Então, nesse vídeo, a gente vai estar vendo quais são as etapas de aplicação, qual a melhor ordem para essas etapas, mas lembrando que é tudo muito flexível e você pode adaptar aí para a sua situação, para a situação da universidade que você escolheu. E ainda vou estar dando dicas de como executar lindamente bem todas essas etapas. A gente vai estar falando desde como elaborar o seu currículo, como ter a conversa, aquela primeira conversa com o seu PI, até o momento de inscrição na universidade. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai clarear muito o seu planejamento de aplicação, facilitando aí os próximos passos dessa jornada. Então, bora aprender quais são essas etapas? Bom, a primeira que eu quero falar, que não é bem uma etapa, é mais uma dica, só que é uma dica que é por ela que você tem que começar, que é tenha um planejamento financeiro. Não, você não vai precisar pagar a faculdade, mas todo o processo demanda sim alguns gastos. Então é bom que a gente já tenha ali uma quantia guardada para conseguir ir pagando essas etapas. Então, o que a gente vai falar mais para frente, por exemplo, a prova de proficiência de inglês, que a maioria das universidades pede, ela tem um custo e não é baixo. Também depois, se você tiver que traduzir documentos, a aplicação de vistos às vezes são pagos. Então é todo um processo aí que vai demandar um pouco economicamente. Então é bom que o quanto antes você se planeje melhor. Guarda ali um pouquinho cada mês e quando você vê, você já vai ter a quantia necessária para ir pagando todas essas etapas que você vai precisar. Bom, enquanto você está ali se organizando financeiramente, você vai precisar escolher o país que você quer ir. Não é a universidade, não é o grupo de laboratório, não necessariamente é o país especificamente, pode ser uma cidade de forma mais específica, que eu não recomendo também porque diminui muito as possibilidades, ou pode ser uma região geográfica. Então, né, nesse momento, você tem que pensar que uma pós no exterior são muitos anos. Vai de 2 a 5, 6 anos. Normalmente é de 2 a 4. E se você pensar depois em fazer um pós-doc lá, em continuar, esses anos só vão ir sendo somados. Então você tem que estar num país que você se sinta bem, que você se sinta confortável. E tem algumas questões que você deve levar em consideração, como por exemplo, o clima, o quão longe da sua família, qual é a distância geográfica, né, do país
onde está a sua família, se isso for relevante para você. Então, por exemplo, tem pessoas que optam não ir para países em que eles têm que ficar 2 dias viajando, porque eles não consideram viáveis, eles preferem estarem mais próximos e ser mais rápido esse acesso à família, caso necessário. Além disso, a questão de segurança, tem muitas pessoas que optam ir para países mais seguros, que não estão em conflitos políticos ou sociais. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, porque afinal é onde você vai estar vivendo aí por alguns anos e pode acabar dificultando sim esse processo. Então, eu, por exemplo, sou muito sensível ao frio. Eu já considerei Canadá, Inglaterra, mas não seria viável para mim. Eu não consigo aguentar um país tão gelado, com tanto tempo de frio. Então, considerem todos esses fatores. Bom, depois que você escolheu os países ou as regiões que você gostaria de morar, você vai começar a procurar universidades, grupos de pesquisa ou orientadores. Então eu não vou dizer o que é o correto aqui, vai depender muito de você, do que você está procurando para sua pós-graduação. Eu, por exemplo, pesquisei quais eram as universidades dos países que eu queria morar. Depois, eu vi se essas universidades tinham grupos de pesquisa do meu interesse que trabalhavam com a linha de pesquisa que eu quero trabalhar no doutorado. Mas, além disso, eu tive uma outra situação, que foi que eu já conhecia um orientador lá fora, que uma colega minha também está sendo orientada por ele. Então eu já fui direto no orientador, eu fui pesquisar orientador, eu fui pesquisar esse grupo, esse laboratório específico. Então vai depender muito de se você já conhece alguém ou se você tem o sonho de trabalhar com um grupo de pesquisa. Mas lembre de sempre ter, pelo menos, entre 2 e 4 opções de grupo de pesquisa, porque o sim não é certo, né, pessoal? Então, às vezes a gente quer muito entrar num grupo, mas não acaba acontecendo e a gente precisa ter outras opções. Essa busca é demorada, pessoal. Dentro dos sites das universidades é um mundo de informações. Então, para cada universidade, eu demorava ali de 1 a 2 horas até encontrar os grupos de pesquisa que eu queria. Tentem fazer isso o quanto antes. Então, eu recebo mensagem de pessoas que dizem: eu tô na graduação, eu tô começando o mestrado, eu acho que ainda tá muito cedo para começar a pesquisar, mas eu tô um pouco ansiosa e tudo mais. E na verdade não, quanto antes você começar melhor, porque mais tempo você vai ter para pesquisar mais universidades e fazer uma pesquisa de melhor qualidade, selecionando aqueles grupos que melhor encaixam com o seu perfil. Então, como fazer essa busca? Eu entrava no site das universidades, então procurava, por exemplo, Universidade em Roma. Aí aparecia quais eram as universidades de Roma, eu ia entrando nos sites, e esses sites normalmente eles são muito completos, pessoal. Então geralmente tem lá a linha de pesquisa, ou os laboratórios, ou os departamentos. Então às vezes eu ia direto na área que eu queria, que podia ser ciências ou psicologia, né, que é minha área de neurocomportamento. E a partir dali eu encontrava os laboratórios e cada laboratório tinha descrito quais eram os professores, os alunos, a linha de pesquisa, quais instrumentos às vezes que eles utilizavam na pesquisa. Então geralmente é bem completo e é indo no Google mesmo e catando os nomes das universidades, catando os links das universidades. Ou, se você tiver o nome do professor que você quer, por exemplo, ou o nome do grupo, é só colocar no Google também, que já deve aparecer informações sobre eles. E uma outra opção muito legal também é você estar vendo nos artigos que você lê. Então, os artigos da sua área já mostram de onde são esses autores. Então, você pode ver se está num país que te interessa e ir atrás dessa universidade. Além disso, você pode usar o Connected Papers, que é um site que eu recomendei lá no meu Instagram, nesse post aqui, onde ele mostra todos os artigos que estão conectados
de alguma forma com aquele seu artigo principal, que você colocou como referência. Então você escreve ali, por exemplo, o DOI de um artigo ou o título de um artigo, e ele vai dar todos aqueles que estão conectados de alguma forma, ou porque são os mesmos autores, ou porque ele foi referenciado, ou porque é na mesma temática. Então, a partir daí, você também consegue conhecer novos grupos que trabalham com o mesmo tema que o seu e do seu interesse. Bom, fez essa pesquisa, agora você vai definir, como eu falei, de 2 a 4 pelo menos, não muito mais que isso também, porque na hora de aplicação vocês vão ver que também é um processo demandante e que exige que seja específico para cada programa, para cada laboratório. Então é bom que se tenha muita qualidade nos documentos que você vai produzir, e isso não é possível se você tiver que produzir 10 currículos para diferentes laboratórios, por exemplo. E para isso, você pode então construir uma tabela e ir organizando todas as opções que você vai gostando. E a partir dessa tabela, você vai conseguir retirar todas as informações necessárias para a hora da aplicação, além de poder selecionar quais foram as melhores opções para o seu interesse. Então, o que eu sugiro você colocar nessa tabela? O nome da universidade, a data de aplicação, para você saber que tempo você vai ter, qual que é a prova de proficiência. Então imagina você fazer o TOEFL e todas as universidades que você quiser só aceitam o IELTS, por exemplo. Então saiba quais são as provas de proficiências aceitas pelas universidades, para que você não faça uma prova à toa, digamos assim, que não vai valer na hora da aplicação e vai estar ainda gastando mais dinheiro sem necessidade. Depois você vai dar uma nota para essa opção de universidade, de laboratório, e aí a partir dessa nota depois você vai conseguir filtrar quais opções você se interessou mais. Além disso, detalhe se tem opção de bolsa nessa universidade e qual que é a melhor bolsa que se encaixa no seu perfil. Todas essas informações de bolsas geralmente também estão no site da universidade. É bom você já colocar, porque quando você tiver que decidir entre uma e outra, você já pode ver se tem ou não opção de bolsa, que às vezes sem essa opção fica inviável a candidatura. Além disso, coloca algumas informações que já vão te adiantar muito a vida quando você estiver no processo de candidatura, no processo de entrar em contato com o PI, que é qual é o nome do laboratório, quem é o orientador desse laboratório, coloca o nome dele, o e-mail, todas as informações que você tiver sobre ele. Se tiver um site falando sobre o trabalho dele, coloca esse link ali também. Porque isso tudo vai te adiantar muito quando você for entrar em contato com ele, por exemplo. Você não vai ter que precisar entrar de novo no site da universidade, catar o laboratório, catar quem são os orientadores. Você já vai ter ali na sua tabelinha todas as informações necessárias. Você já vai ter o e-mail dele, então quando estiver escrevendo é só ir lá, copiar e colar. Não vai precisar fazer essa busca toda de novo. E links importantes. Então eu gosto de colocar, por exemplo, sempre tem uma seção do site da universidade falando sobre a prova de proficiência, que nota que eu preciso tirar, ou o link do laboratório. Então eu já coloco todas essas informações, porque quando eu quiser rever, é só eu ir lá na minha tabelinha que já vai estar tudo compilado. Escolhemos o nosso país, escolhemos a nossa universidade, escolhemos o nosso orientador e laboratório. Agora chegou a hora de fazer o nosso currículo. Caí aqui, cenário novo, pessoal, para dizer o quê? Que esse vídeo está gigante. Eu tentei trazer o máximo de detalhes de informação para vocês nesse vídeo, para que vocês não se percam em nenhuma etapa desse processo. Só que ele ficou gigante, ele ia ter ali uma meia hora se eu deixasse todas as informações. Eu sei que vocês não veriam um vídeo de meia hora, eu provavelmente também não veria. Então o que eu vou fazer? Esse vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 partes, eu ainda vou decidir, mas acho que vai ser 2 partes mesmo. Então o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. E ó, dá like nesse vídeo para eu saber que vocês querem mais conteúdo e que eu traga a segunda parte dele, que eu diria que é assim, ó, o coração desse vídeo, porque é onde a gente vai estar falando de CV, e-mail pro PI e entrevista, que são fases fundamentais, essenciais e que vocês precisam de todas as dicas que puderem ter sobre isso.
Então, dá like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para que a comunidade do Passos Acadêmicos continue crescendo cada vez mais. Um beijo e até a parte 2. Tchau!